que é muito conselho, é muito ensinamento, é muita coisa de Paulo. Vocês precisam de ler o Efésios em casa essa semana. Lê esse trechozinho que tem aí, se a sua Bíblia é corrigida, bem no começo aí tem algumas coisinhas que vai te ajudar um pouco. Se você tem a Bíblia de Wesley, comentada por Wesley, tem muitos comentários bons nessa carta. Mas a palavra diz assim, capítulo 6, versículo 10 a 13, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Palavra 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Pai, te louvamos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, porque ela lida, ela penetra os nossos corações, que ela possa não só nos emocionar, mas que ela possa colocar nossos pés no chão e nos fazer servos e servas do Senhor, cada vez mais forte e determinados, Senhor, a viver a palavra de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e aleluia. Queridos, pode sentar. Eu estava lendo e ouvi um pouco esse capítulo, principalmente o capítulo 6, e observando, já o finalzinho da carta de Paulo, e ele traz algumas coisas muito importantes. Começa falando para os filhos serem obedientes, para os filhos observar os estatutos, o primeiro mandamento, como promessa de Deus. E é interessante, que a gente vai lendo, de repente a gente lembra que depois também tem a obrigação do pai e da mãe, dos pais relacionados aos filhos. Paulo está dando essa orientação e ele fala para servos, vamos colocar hoje para funcionários, para patrão, e traz sempre para que a pessoa consiga entender e viver o propósito de Deus no Senhor Jesus, cada um colocar no seu devido lugar. Wesley tem um sermão que fala os quase cristãos, não sei se alguém já leu, mas nesse sermão ele fala o seguinte: pagar as contas é coisa comum, andar em paz com todo mundo é minha obrigação, ser um cidadão de bem, tratar as pessoas bem, não vai te levar para o céu. Mais ou menos isso. Eu estou resumindo aqui. Não estou falando nada demais não, Mas é isso mesmo. Se você precisa de cumprir as suas obrigações como cidadão terreno, um cidadão que vive nessa terra, da melhor maneira possível, ser respeitado por isso. Isso é uma obrigação que todo mundo tem que ter. Pagar cartão de crédito, ser pontuais nos horários, amar a esposa, filhos, tratar da melhor forma possível, é uma coisa comum. E muitas vezes isso acaba sendo um jargão ou uma coisa que nós achamos que já faz parte da nossa penitência de irmos para o céu, ou de nós estarmos cheios de Deus. Por fazer isso, eu me torno cheio de Deus. Isso é algo que é obrigação minha, obrigação sua, obrigação de todo ser humano. E esse texto aqui, ele traz para a gente essa reflexão. Paulo está trazendo no começo aí algo muito importante para o nosso dia a dia: ser bom filho, ser bons pais, ser bons patrões, sermos também servos, funcionários que trabalham, que fazem suas funções devidamente, respeitosamente na sua função. Isso é algo que vai fazer com que nós convivamos bem uns com os outros e dentro da sociedade que nós estamos inseridos. E ele sempre acrescenta algo interessante: fazer isto no Senhor, fazer isto na presença de Deus, viva na presença de Deus. Ontem teve um negócio na Central e eu fiquei observando as meninas aqui, a Priscila, a Ana, a Camila, que estava lá. E cada uma tem uma particularidade no seu jeito de comunicar, no seu jeito de falar, uma facilidade de falar. E elas estavam todas trêmulas, todas, preocupadas talvez por ser a igreja central, pela quantidade de pessoas, pela transmissão que estava acontecendo, por quem estava assistindo do outro lado. Tudo isso passa na cabeça das pessoas. E eu fiquei de cá pensando, falei, gente, é tão simples, vamos virar a chave. Eu tenho uma dificuldade até de produzir alguns sermões muito eloquentes, muitas vezes meus sermões muito rasos em alguns aspectos, porque, queridos, eu costumo dizer, se nós vivemos com Deus, que é o que Paulo está propondo aqui,
se nós experimentamos a presença de Deus, é isso que você precisa de viver, é isso que você precisa de pregar, é isso que as pessoas precisam saber. Você precisa de conhecimento, você precisa de buscar o máximo que você pode, mas às vezes o nosso grande conhecimento, a nossa esperança de se tornar um conhecedor, faz com que nós limitamos a ação de Deus na minha vida e na sua vida, nós deixamos de experimentar tudo isso até na nossa vida humana, no nosso cotidiano. Eu lembro que quando eu me converti, eu conversava com o meu pastor, falava, Deus me chamou para o ministério pastoral. E eu queria ser médico, estudava, eu gostava, né? Trabalhei na Universidade Federal, e estudava pra caramba para aquilo, sozinho, e uma dificuldade, cursinho era tudo muito caro. Meu sonho, né? Era entrar no colégio WR aqui em Goiânia, que era uma loucura, acho que até hoje o negócio lá ainda é, né? Ele tem uma cota para as pessoas entrarem no WR. E um dia eu estava orando com Deus, falei, Senhor, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar cursinho, eu não consigo nem comprar os livros, meu salário mal dá para mim sobreviver, e eu não vou conseguir atingir essa meta. E eu comecei a orar, né? Já tinha recebido a vocação, né? O chamado era muito claro para mim. Eu achava que sendo médico eu poderia ser pastor também. Eu até poderia, acredito que poderia, mas eu estava tão com a cabeça ligada naquela situação toda, e eu não conseguia. Eu achava que para mim falar para as pessoas eu tinha que ler a Bíblia toda para elaborar um sermão. Eu já li várias vezes a Bíblia, estou lutando aí para ler outras vezes, né? Mais de uma vez esse ano, ouvir e ler, né? E isso me gerou uma certa confusão, uma certa dificuldade. Eu lembro que eu fui para a presença de Deus, falei, eu quero ser médico, eu quero ser médico. Eu falava para ele, eu quero fazer, né? Quero honrar meu pai. Eu quero entregar um diploma na mão do meu pai, eu quero cuidar dos meus pais quando eles estiverem velhos, eu quero ser um médico da família. Eu quero fazer isso. E aquilo foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu sentado em casa, estava entrando em uma empresa na privatização das telecomunicações, salário muito bom na época, e Deus falou para mim assim, ser médico você vai poder atuar nesta e nesta e nesta área. Eu quero te mostrar que tem áreas na sua vida que são muito mais amplas do que apenas você ficar pensando que você vai fazer a cirurgia em uma área do corpo. Você vai cuidar do coração, você vai cuidar disso, das áreas da medicina. Mas eu vou colocar você para falar, ainda esta semana, mesmo com a sua gagueira, para falar para médico, para falar para advogados, para falar para doutores de várias áreas, para falar para gestores de empresa, você vai falar a minha palavra. Eu falei, duvido, Senhor, duvido, Senhor. Eu estava entrando em uma empresa e cada funcionário era escolhido para dar uma palestra. E eu estou lá, de repente, nessa mesma semana, em treinamento, e alguém me disse, agora é a vez do Claudimar. E lá estava eu, falando para um grupo de pessoas, da empresa inteira, com um auditório de mais ou menos umas 150 pessoas, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Tremendo, mas eu tinha que falar, senão eu não passava naquela fase do treinamento, e eu nunca gostei de ser reprovado em testes de empresa. Eu me matava para isso. E daquele dia em diante falei, Deus, me perdoe, eu quero seguir a tua vontade, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver a experiência que o Senhor tem para mim e para você. Queridos, e esse texto, ele me chama muita atenção por causa disso. Paulo está muito claro para nós, na leitura do texto, ela é muito tranquila a carta, ele está trazendo uma experiência de vida, né, que ele transmite com muita simplicidade para a igreja, e dizendo para todas as áreas da igreja, para todas as classes sociais dentro da igreja e fora da igreja, quem lê vai reconhecer que nós precisamos de fazer tudo na presença de Deus. Fazendo isso, tudo que nós fazemos, que é nossas obrigações, ela acrescenta, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Queridos, você pode ser um mega potência na sua vida. Você pode ser uma pessoa excelentemente profissional, melhor do que todos os que estão à sua volta, melhor do que todos e todos. Eu já lidei com várias pessoas. Eu lembro de uma situação que eu trabalhava em uma empresa, uma outra empresa, assim bem no início da minha conversão, que eu conheci um gestor da Nestlé. E ele era louco para me levar para trabalhar com ele, queria que eu fosse trabalhar com ele. Eu falei, não, estou bem aqui e tal, queria que eu fosse ser vendedor, nem carta eu tinha na época. E eu lembro de um dia que meu pai ainda era vivo, eu estava ali, ele
longe dos filhos, brigado com a esposa. E ele sentou comigo, o garçom, nem garçom era o auxiliar de garçom. Ele virou para mim e falou assim: olha, eu queria ouvir uma fala de alguém que está na minha frente hoje, é você, com um copo de uísque na mão, um copo desse aqui, ó. Um monte de pedra de gelo, um copo, né? Falou assim: hoje eu estou exausto, eu estou cansado de aviões. Falei: meu sonho é andar de avião. Eu nunca tinha andado de avião. Meu sonho é ter condições. Naquela época, 93, era terrível uma passagem para andar de um avião, era muito mais caro do que hoje. E eu tenho tudo que eu preciso. Tenho fazendas, tenho filhos, tenho esposa, tenho um casamento conturbado. Se eu ligar aqui, ó, para qualquer hora, para a gerência da empresa, eu vou para fora, eles mandam me buscar aqui, eu vou para onde eu quero, vou para minha casa, estar com meus filhos. Mas em isso me contém mais. Nem isso sacia a minha vazio que eu tenho no meu coração. Vazio de Deus que eu estou sentindo. Vazio que, ele não foi o vazio de Deus que falou. O vazio que eu estou sentindo nesse momento excede. A minha alma grita por algo e eu estou a ponto de fazer uma loucura. Eu estou a ponto de cometer uma besteira. Madrugada eu trabalhava, às vezes eu fazia substituição, chamava de tornante, né? Você cobria a escala retroativa, começava trabalhando durante o dia, então cada pessoa do turno folgava. Ele passou aquela noite, eu fiquei olhando, tinha meus 22 anos de idade, acabado de converter. Eu lembro que eu orei por ele, bêbado, e ele foi para o quarto e me chamava de professor. No dia seguinte ele falou: professor, eu não sei se foi o uísque ou se foi sua oração. Eu lembro que eu servi para ele até hoje um uísque John Walker Red Label. Eu falei: meu Deus, eu era garçom. Na época eu estava no bar, era madrugada, e ele falou: levantei como ninguém. Eu falei: meu Deus. O demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O grande erro nosso é nós acharmos que nós temos poder para todas as coisas. É nós acharmos que nós vamos vencer com a nossa própria força. E quando nós falamos disso, nós não estamos dizendo que nós não precisamos de nos capacitar para tal, de nos capacitar para a nossa vida profissional, de nos capacitar para enfrentar os concursos públicos, né? Que ultimamente, diga-se de passagem, né? Está tão escasso da vida dos jovens, né? Antigamente a gente estudava para o correio, ficava esperando, né? Estudava para a capelania, né, pastor? Hoje não tem mais idade, né? Estudava para prestar para a capelania. Colegas meus estudavam na faculdade, né? Muito mesmo para poder servir a Deus. Estudavam para poder passar nos concursos públicos. Eu digo esta mensagem, né? Eu quero entrar nesse ponto. Nós precisamos de sermos fortalecidos. Baixa um pouquinho, Davi Júnior. Sermos fortalecidos no Senhor para enfrentar o cotidiano da vida. Sempre que me vem que eu falo sobre esse texto de estarmos fortalecidos, eu penso em Paulo dizendo para a igreja: Deus requer de nós que nós tenhamos conhecimento da tua palavra. Deus requer de nós que nós entendamos o limite da nossa vida, do nosso serviço humano e da nossa intimidade ou do nosso relacionamento com o Senhor. Hoje de manhã nós falamos isso na escola dominical. Viver como Jesus viveu, relacionar como Jesus relacionou. Jesus relacionou com todos os tipos de pessoas, com as prostitutas, com os demoniados, com os publicanos da época, com os políticos daquela época, com tudo. Ele era filho de Deus? Não, ele era filho de Deus, um homem vivendo na terra. Ele se organizou a sua vida, se preparou para isso, e ele mesmo se fortaleceu em Deus para dizer para mim e para você: existe um mundo espiritual que nós precisamos de enfrentar no cotidiano da nossa vida. Queridos, não há outra saída para nós a não sermos o fortalecimento em Deus em todas as coisas da nossa vida. Amém? Nós precisamos do Senhor para sermos bons filhos, para sermos bons pastores, para sermos bons esposos, para sermos boas esposas, para sermos bons pais, para sermos gente da sociedade, para ser político, se essa é a sua pretensão, para encarar esses desafios que muitas vezes está aí na frente. Você precisa de Deus.
Nós precisamos do fortalecimento do Senhor, daquele que nos enche com graça, como nós cantamos aqui. Levantarmos as nossas mãos todos os dias e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Eu preciso do Seu poder. Quem vai fazer diferença na minha vida e na sua vida não é apenas o seu conhecimento, o seu preparo, é o poder de Deus que atua na sua vida através do Espírito Santo de Deus, que a própria palavra diz que é poder de Deus para transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Então, primeiro ponto, nós precisamos de tudo o que temos às nossas voltas, de nos capacitar humanamente falando, mas nós precisamos do poder de Deus para atuar com determinação e avançarmos e deixarmos um legado por onde nós passamos. Eu tenho um irmão que eu admiro demais ele. Ele é um gestor de empresa simples, e eu nunca vi uma pessoa administrar tão bem o pouco que ele ganha. E eu admiro muito ele pelo seguinte: em uma empresa que ele entrou como funcionário de sindicato, fazendo ali as suas horas extras, ele ficou naquela empresa e passou, só não chegou na gerência, passou por todas as escalas daquela empresa e ficou 20 e tantos anos naquela empresa. E olha lá que eu sou funcionário, não sou de carreira não, mas eu nunca consegui ficar pouco tempo em uma empresa. Eu me envolvo com as coisas. E ele, quando foram para mandar embora, o chefe dele chegou para ele e falou: eu não tenho como, eu tenho que te mandar embora, eu não tenho justificativa para te mandar embora, mas eu tenho que te mandar embora. Sabe por quê? Porque você é o único funcionário mais velho de casa, e está pesando no seu currículo. Ele falou: mas então o que eu faço? Eu vou ter que fazer alguma coisa errada para você mandar embora? Não, eu estou te mandando embora. E eu estava conversando com ele, falei: que bom, né? Que legado interessante, que Deus possa te dar graça, te dar sabedoria, te dar estratégia também, para que as pessoas à sua volta entendam que o seu princípio, os princípios cristãos que o nosso pai deixou, eu sou o quarto filho, então os mais novos, nós sempre conversamos muito, né? E possa marcar a vida das pessoas à nossa volta. Então nós precisamos, por mais que nós sejamos o melhor profissional, o mais excelente profissional, o mais excelente cristão, o mais excelente ser humano, o mais excelente cidadão da face da terra, sem Deus, Paulo vai dizer isso em Coríntios, nós somos como o sino que retine. Aqui perto de casa tem um sino. Como é doído, né? Ouvir o sino soar, somente quando é velório, né? Aquele sino batido daquela forma dolorida, né? E Paulo vai dizer isso para nós. Sem o poder de Deus, nós degladiamos com as nossas vontades, com as nossas paixões, com os nossos sonhos, podemos até conquistar, mas ao chegarmos muitas vezes é muito comum, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo meu e eu lembro de um assunto que nós conversamos. Ele era meu patrão e falava assim: compramos uma chácara, estou feliz demais com essa chácara. Compramos uma chácara, boa parte da família não era cristã, e essa chácara agora é nosso lugar de refúgio, nosso lugar de coisas e tal. E ele cristão, uma parte da família não era cristã. Passa ali uns 2 meses e fala: compramos um problema, a maior parte da família não tem compreensão do que eu sou crente, do que eu vivo, e ninguém quer fazer a limpeza da chácara. Todo mundo quer ir, vai lá e larga tudo sujo e larga para lá. E eu falei para ele: meu filho, agora é o seu papel de cristão, seja servo lá, que Deus vai te honrar. Eu não sei o que virou essa chácara, que nunca mais eu fiquei sabendo, mas muitas vezes o sonho que é tão desejado humanamente, se Deus não estiver no controle, ele se perde ao longo do caminho e passa a ser um excelente problema para você administrar ao longo da sua vida. Misericórdia. Mas com Deus e o seu poder que em nós opera, tudo isso vira motivo de gratidão, de louvor, de adoração ao nome do Senhor, ao nome daquele que é digno. Então, no demais, irmãos, tudo isso é importante. Tudo isso, Paulo está dizendo para eles, é importante. Tudo que vocês, vocês precisam de fazer tudo isso. Ter essa vida harmônica, e olhar que é difícil, hein, gente? Estou com 2 pequenininhos, tem dia que eles se pegam, é difícil um dia que a gente não desce da cruz com eles. Agora, antes do culto mesmo, precisamos descer da cruz com os 2 pequenos lá em casa. E eu falei: não tem jeito. Esse negócio de não usar varinha é muito antigo, é muito novo para mim. Pais, nós precisamos muito da graça de Deus, porque o domínio da criança, do ser humano, já vem desde criança. Ele quer sobrepor sobre as outras pessoas, e ele quer dominar o pedaço, e nós
temos que estar prontos e preparados para fortalecer no Senhor, na força do poder, para sermos uma bênção na totalidade das nossas vidas, em nome de Jesus. Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Queridos, João 10:10, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu não sei qual que é a sua experiência com a destruição que o ser humano muitas vezes passa. E esse texto fala para nós exatamente algo muito interessante que nós observarmos no final. Astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus, ela é muito clara. O diabo é astuto. Sempre que eu falo, que eu olho para esse texto, né? João fala da destruição que ele quer fazer a ponto de destruir mesmo, de acabar com a vida do ser humano, de deixar você aos fracassos. Quando nós olhamos para as pessoas que estão na rua, hoje eu passei perto de hoje não, ontem, e fiquei pensando, falei, o que leva uma pessoa em sã consciência a viver dessa forma, sem banho, né, sujo, fedido, esperando comidas, e eu conhecia ele de um lugar, e é uma pessoa que conversou comigo, que tem faculdade, que tem, né, curso superior, que já atuou, inclusive dentro de uma universidade de Goiânia, e eu fiquei pensando naquilo tudo, e esse texto me veio na cabeça, as astutas ciladas do inimigo. O inimigo, ele coloca tudo na sua volta, tudo de mais bonito que você possa imaginar, para a igreja, que a igreja possa imaginar, para tirarmos da presença dele, para destruir a nossa paz interior. Ele faz tudo o que você possa imaginar para te assediar a viver a vida que ele quer que você viva por um tempo, até que todos virem as costas para você. Outro dia, eu estava ouvindo uma piadinha de um padre que eu acho que vocês devem conhecer. Antes de me converter, eu assistia muito ele. Fugiu o nome dele agora. Mas um padre da Canção Nova. Padre muito, muito brincalhão, morreu de câncer até. Do padre fugiu. Mas enfim, ele falando, né, de como acontecem as coisas, ele faz uma comparação com o papel higiênico. Fala, o papel higiênico é aquela coisa que você pega vou resumir, lá na prateleira, ele está em cima, ele não pode molhar. Você coloca ele no carrinho com cuidado para não amassar, leva para casa, chega lá em casa, ele vai para um local mais sequinho, mais limpinho, com acrílico em volta para proteger de todas as gotículas de água, né? Para que você tenha ele na hora de fazer sua higiene. E depois, né? O inimigo é assim, ele faz a comparação. O Padre Léo, o inimigo é assim. É muito bom ver ele contar as histórias dele, né? A gente ri, né? De dar gargalhada. E ele conta, ele teve uma experiência com drogas e conversões e tudo mais. Aí ele conta, o inimigo é assim. Ele mostra tudo para você bonitinho, limpinho, na televisão, vai fazendo a comparação nas redes sociais, hoje em dia, né? Nas imagens que você recebe. Depois que ele te usa, que ele faz o que quer, ele joga no lixo sujo de merda ainda. Fala essa história. E a palavra de Deus diz, Paulo está advertindo a igreja a viver na força e no poder de Deus, para vencer um inimigo que é muito forte, que é muito poderoso. Nós não podemos subestimar, que só conseguimos vencer no poder do Espírito Santo. As ciladas deles são terríveis. Não pense em você que você vence rapidinho assim, com a vida leviana. Nós precisamos de enchermos da presença de Deus como nós cantamos. Um dos nossos grandes problemas como igreja geral, de modo geral, é essa coisa de tudo pode na vida da igreja. Começou dentro da teologia. Tudo pode. Pode isso, pode aquilo outro, vai entrando coisas. De repente, quando você vê, a igreja está fria, está morna e vai só esfriando e perdendo ao longo do tempo. E as astutas ciladas do inimigo atuam dessa forma. Nós precisamos, como dizia o povo antigo, né, da igreja, andar perto das fogueiras que incendeia o nosso coração. Tem tantas coisas que nós precisamos de fazer. Revestir da armadura de Deus, para que possamos ficarmos firmes. Queridos,
Deus nos quer como pessoas fortes, fortalecidas. Paulo, nós começamos a falar, essa igreja de Éfeso, ela era um local muito complicado. Ela sobreviveu a situações muito difíceis, de heresias, de pregações contrárias, de um povo que era idólatra, que tinha tudo que vocês possam imaginar, de orgias e coisas horríveis. Paulo escreve para eles, por observar aquilo que Jesus ensinava, por se fortalecer. Foi uma igreja que se tornou uma igreja muito poderosa na época, e em pouco tempo ela atingiu muitas e muitas pessoas à sua volta. Você quer saber onde está a história? Atos capítulo 20 até o 31, vai falar da missão de Paulo lá em Éfeso. E por fim, o último tópico, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que coisa, né? Eu não sei o que passa na sua cabeça, mas eu quero resumir isso aqui em poucas palavras. Mas às vezes a impressão que a gente tem é que nós estamos cercados de um exército, e realmente estamos de um exército espiritual do mal, que tenta nos tragar, e a gente muitas vezes não consegue ver. E queridos, essa primeira parte do versículo me chama muita atenção, porque voltando no versículo anterior, no finalzinho, as astutas ciladas do inimigo, elas conseguem desviar o nosso foco. Falei no início, na hora da confissão, um governo que está no poder, que nós podemos não gostar dele. Eu posso não gostar, você pode não gostar, você pode amar, mas existe algo que está lá, que é na mão deles para gerir, que é recurso financeiro que precisa de voltar para a saúde, para a educação, para as áreas, e muitas áreas nós vemos pessoas, crentes, cristãos, posicionando. Eu não sei se eu estou errado, se estiver errado, eu quero ser corrigido, né? Quero corrigir essa minha postura, mas eu não sei. A única coisa que eu vejo como adversário da Bíblia é Satanás, é esses principados. Nós não somos adversários. Um dia eu estava vendo um político e eu gosto de ouvir esses debates longos, né? Sem pé, sem cabeça. É uma brigaiada, logo você vê que eles saem da câmera, eles estão batendo nas costas. Cada um está tentando se promover para ser político, para ser presidente, para ganhar o pleito anterior, para manter a sua posição, inclusive como para ter forum privilegiados, né? E nós estamos aqui. Aí eu estava ouvindo o Magno Malta, uma palavra dele lá, em uma dessas entrevistas aí que ele deu em uma da televisão, e falando assim: olha, vocês acham que quando eu saio da tribuna, quando eu descasco, falou o nome do outro deputado que eu não lembro o qual, quando eu rasgo o verbo, quando eu falo que isso é uma banda de petralha, daquela coisa toda que eles falam para o outro ali, vocês acham que eu estou com raiva dele? Vocês acham que eu estou querendo sair lá fora e pegar a faca e esfaquear e dar um tiro na cara dele? Eu estou lutando contra aquilo que pode atrapalhar a caminhada, mas eu conheço a casa dele. Eu tomo café dele, eu falei, não dou conta disso não. Confesso para vocês, eu não dou conta desse mundo, né? Eu não dou conta desse meio político. Mas eu achei interessante ele dizer isso. Ele tem uma filha com deficiência que eu acompanho, que eu gosto de pegar no colo. Eu conheço as lutas diárias dele. E queridos, nós vivemos num mundo que Paulo, ele chama a nossa atenção, que é muito importante nós observarmos isso. A nossa luta, se tem esse exemplo por causa disso, não é contra o ser humano, não é contra a pessoa, não é contra o que está à nossa frente fisicamente, mas é o que está por trás. Nós conversávamos a semana passada sobre uma estratégia evangelística que a gente tem traçado, e a gente disse, nós já descobrimos, Deus já nos revelou o lugar, Deus já nos revelou como fazer, Deus já deu para a gente o planejamento, o projeto simples, simplificado da célula, mas nós precisamos de posicionar e dizer, Senhor, agora começa a quebrar no mundo espiritual as estratégias de Satanás, que está levando essas pessoas para a droga, para o vício, que está levando essas pessoas para ser estragada na sociedade. Então, nos ajude a entender o mundo espiritual à nossa volta, para que nós possamos alcançar com êxito essas pessoas. Muitas vezes,
nós esquecemos, ou como igreja nós deixamos passar desapercebido, que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade do mundo espiritual. Nós não devemos dar toda a glória para Satanás, não. Nós devemos reconhecer que ele é poderoso, que ele está minando muitas vezes situações para poder estragar a nossa vida. Mas, na maioria das vezes, em boas partes dos casos, nós entregamos muito fácil as nossas lutas e nós não travamos as batalhas que nós precisamos contra as potestades do ar. Então, as astutas ciladas, ela vem, né? João 10:10, para matar, roubar, destruir. E a continuação do versículo do João 10:10 é: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, vida plena, vida no Senhor. O oposto de tudo que nós estamos vivendo é isso da primeira parte do versículo. É as astutas ciladas do inimigo que querem destruir nossa família, que querem destruir as pessoas que estão à nossa volta, que está destruindo quantos e quantos à nossa volta, que nós muitas vezes temos deixado passar desapercebido. E eu quero finalizar essa palavra, esses 3 pontos aí com vocês, voltando aí na primeira parte do texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Parece estranho, né? Fortalecer no Senhor. Não fortalecendo no Senhor, aí seria na força do seu poder. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: reconheça que Jesus é Senhor da sua vida. Reconheça que você tem alguém que quer controlar a sua vida, mas ele não toma o controle da sua mão. Reconheça que Deus quer cuidar das situações à sua volta, mas busque o enchimento do Espírito Santo. Busque a força do Senhor. Busque o poder para poder resolver os problemas que estão à sua volta. Busque ser alguém pleno dessa ação de Deus que está à disposição minha e sua todos os dias, 24 horas por dia, todas as noites, a hora que você quiser falar com Ele. Você não precisa esperar para fortalecer no Senhor, nos cultos de terça-feira, que mês que vem vai voltar, em nome de Jesus, nos cultos de domingo. Pelo contrário, você precisa de se fortalecer aonde você está, alimentando da presença de Deus tremendo. Você precisa de ser um cidadão de bem. Você precisa de ser alguém que se representa a igreja do Senhor lá fora, com todas as características que Paulo pede e orienta para que os pais e os filhos vivam, e que os patrões e que os empregados e que aqueles, né? Porque quem é Senhor das nossas vidas, versículo 14 vai dizer isso, versículo 9 vai dizer isso. Quem é Senhor das nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. Fomos um dia, nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, e Ele quer fazer tudo isso que nós dizemos na minha vida e através das nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês sabem que a sequência do versículo, daí, os versículos seguintes, fala para nós algumas estratégias interessantes que nós ouvimos, não é? A gente, como pastor, está sempre vendo as pessoas do departamento infantil fazendo aí com as crianças, armaduras do Senhor. A Cris gosta de fazer isso quase sempre quando ela está no momento, na liturgia do culto. E eu quero terminar esse texto dizendo para mim e para você: o Senhor espera que nós o amamos de tal forma, que nós o entregamos de tal forma, que quando nós olharmos um para o outro, nós vamos identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus nas nossas vidas. E ao identificarmos, nós não vamos nem criticar, nós vamos chamar nosso irmão, nossa irmã e dizer: eu quero caminhar com você, eu quero experimentar essa graça suprema do Senhor, essa maravilha que é servir ao Senhor, como nós cantamos no início. Esta aliança que foi feita na cruz do Calvário, esta aliança que está sempre visível e disponível para quem quiser abraçar ela, em nome de Jesus, amém? Quero orar, João e Miriam, vamos cantar uma música também? Quero orar com vocês, terminando essa palavra, dizendo para nós: abre seus olhos, abre o seu entendimento, busque a presença de Deus e desfrute, meu irmão, desfrute
desfrute mesmo, glorifique o Senhor. Eu estava vendo um colega meu essa semana, ele é SD junto comigo, e ele teve várias situações difíceis na vida dele. Ele acabou de perder o pai, pastor Fabrício. Ele é do Mato Grosso, está no Mato Grosso, mas ele é de Minas Gerais. E eu fiquei encantado com ele, que ele é muito querido, né? Um pastorzão, muito amado. E ele foi, né, o filho mais velho, o pai faleceu de um infarto fulminante. E ele foi para lá, para a casa do pai. E a gente ficou de cá consternado, né? Sofrendo com ele, com tudo isso. E eu achei interessante que ele falou: papai está com o Senhor. Ele está no melhor lugar. Está doendo muito, mas ele está em bom lugar e está junto com a família. Ele está junto com a família no céu, né? Ele foi descrevendo aquela experiência. E ele disse assim: deve estar tão bom lá. Deve estar tão maravilhoso lá. E eu estou aqui, curtindo os meus sobrinhos, rolando no chão, desfrutando do que Deus ainda tem para mim, com a minha vida e com o meu sobrinho. Falei: ah, que inveja santa. Como Deus é bom, como o Senhor é bom. Até no meio do sofrimento que nós passamos, Ele consegue mostrar para mim e para você que tem momentos importantes e preciosos para nós vivermos. Até sabendo que à minha volta, que à sua volta, existe uma legião de demônios tentando, de anjos, citado aqui, né, como potestade, contra principados. Tem uma organização arquitetando tirar você do sério, tirar você dos caminhos do Senhor, distrair você com outras coisas. A Bíblia diz que eles estão ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor me protegendo e te protegendo. Que coisa tremenda, né? Tem hora que eu me pego nos meus divaneios. Outro dia, estava em casa e eu tô com algumas insônia. Não sei porquê, sou meio desorganizado com meus sonos. Eu tô de um jeito que se eu dormir 15 minutos, tá ótimo. Levanto, pronto, né? E essa noite mesmo eu fiquei até tarde, preocupado com algumas situações, com essa questão da Covid. Nós estamos com a Andimar com Covid, né? Rafael e Ariel tá de alta, né? Graças a Deus, já há uns 15 dias atrás também nos preocuparam. E eles são silenciosos, dá vontade de pegar pela orelha, sabe? Tá bom, tudo bom, tudo bom. A gente... tudo bem. E aí, eu estava pensando nessas coisas, né? Nessa grandeza de Deus. E a gente para orar e começa a imaginar aquilo que Deus faz. Aquilo que, quando você está talvez nas altas horas da noite, e de repente você se sente tão opresso, tão cheio de coisas, de preocupações à sua volta, que faz nos ficar preocupado mesmo, as situações às nossas voltas, né? E você lembra: Senhor, o Senhor está aqui. Deus fala: não estou, só eu, o Espírito Santo e uma legião de anjos está em volta da sua casa para te proteger. Tem uma legião de anjos, um exército poderoso de anjos, para não deixar que ninguém te atinja, porque eu quero que você seja pleno, seja cheio da minha presença, em nome de Jesus. Esse é o cuidado que Deus tem comigo, com você. Por mais que o inimigo queira fazer tudo que não presta, queira destruir nossas vidas, distrairmos a nossa vida com outras coisas, existe um Deus que olha para você e fala: ali está o meu filho querido. E você pode sentir a presença de Deus. Deus cuida de nós. Feche seus olhos e vamos orar. Pedir para Ele trazer cada vez mais revelação, cada vez mais discernimento espiritual e cada vez mais poder do alto. Que nós possamos ser revestidos do Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te agradecer porque o Senhor é bom, que a sua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia que, como diz a tua palavra, coloca anjos às nossas voltas para nos proteger. Pai,
Pai, a tua misericórdia que nos convida a voltarmos o nosso olhar para o mundo espiritual e perceber que as tentações são grandes, as ciladas e as astutas ciladas do inimigo, do nosso adversário, são tramadas a todos os momentos contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra nossos filhos, contra nossas esposas, netos, contra a nossa igreja. Mas é bom saber que o Senhor nos oferece o poder do Espírito Santo, aquele que destroçou, Pai, e tirou das mãos do inimigo a chave que nos prendia, e ele, insatisfeito, tenta nos distrair novamente. E no nome de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nós queremos caminhar como igreja, como pai, como esposo, como filhos, como patrão e empregado, como servos, como, ó Pai, homens e mulheres pertencente ao Senhor, revestido da tua graça, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, ó Pai, para vivermos nesse mundo lutando contra todas as forças, Pai, espirituais que tentam nos intimidar. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos despertar, obrigado por nos convidar a entender que o Senhor é um Deus cuidadoso, que o Senhor é um Deus que zela, é um Deus que, mesmo sabendo que o inimigo, ó Pai, está tentando a nossa volta, ao nosso redor, ao redor de nós existe uma proteção enviada do próprio Deus para nos livrar. E no nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, Senhor, mesmo com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder, com a tua, Pai, maravilhosa presença, nos constrange, Senhor, a vivermos uma vida, ó Pai, de busca de enchimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós te pedimos como igreja, fortalece-nos, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria, nos dê sede pela tua palavra, nos dê, Senhor, visão clara da aliança que foi feita na cruz do Calvário com a minha vida e com a vida do meu irmão e da minha irmã. Abençoa, Senhor, a todos nós, que sejamos, em nome de Jesus, teus filhos e filhas, que te ama e que entrega completamente aos seus cuidados, em nome de Jesus.